Olá! Você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou o Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17. Tivemos a festa final da Fazenda, a festa que reunia os expulsos, os eliminados, os finalistas. Vamos estar comentando sobre essa festa e muito mais. Então, se você não quer perder nada da Fazenda 17 esses últimos dias, falta pouco, hein? Porque hoje, quinta-feira, é a grande final da Fazenda. Logo depois da final, a gente vai voltar aqui para comentar quem ganhou, tudo que aconteceu. Então, se você não quer perder nada desses últimos dias, deste último momento da Fazenda, se inscreva no Espiadinha. Seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. E agora sim, vamos começar falando sobre... Durante a festa, ficou claro que teve algumas pessoas que tiveram rixinhas aqui fora. Tanto é que a Kate, ela ficou bem próximo do Mesquita e da Duda. Ela nem ficou ali falando ali com a Carol, nem foi falar com a Carol. A Carol também, né, por sua vez, foi a grande culpada, né, de acabar a amizade com a Kate. Já que, quando a Kate ainda estava ali dentro do reality e a Carol ela foi expulsa, logo em seguida, né, teve aquela roça lá, né, grandona lá, que todo mundo que tinha perdido a prova ia pra roça. A Carol, aqui fora, ela puxou fica Dudu, ao invés da grande casca de bala dela, Kate. Então, assim, a Carol, gente, ela, né, tá com um ego, tá ali querendo ali a torcida, né, do Dudu. Tá querendo ali o pessoal ali torcendo ali do Dudu ali pra ter essa torcida junto ali com ela. Mas assim, eu acho, né? Eu acho até um certo. Um pouquinho traíra, de certo modo, da Carol, gente. Assim, porque só por causa da amiga não ter ficado do lado dela quando ela foi expulsa, sendo que a Kate ela estava certa na situação. A Kate ela tinha avisado pra Carol não fazer a maquete. E também durante a festa, a Yona ela foi retirada ali de perto do Dudu. Até os ninjas entraram ali dentro da festa ali para tirar ela de perto do Dudu. Sabe por quê? Porque a Yona ela jogou uma fake news pro Dudu. Jogou fake news, a Yona ela contou, né, durante a tarde, ali na live do selfie, mas depois, durante a noite, durante a edição, mostrou que ela mentiu. Ela mentiu ali pro Dudu, falando assim, Dudu, tu vai apresentar a casa do patrão, tu vai apresentar. O Dudu, ele ficou irado, ele ficou ali louco com isso. Pulou ali, comemorou demais, ele falou que aceita o convite, que aceita, que ele vai fazer mesmo reality. Gente, eu adorei, tá? A Yoná, ela acertou nesse entretenimento, viu? A Yoná foi perfeita nisso. E também durante a festa teve uma tretinha entre Carol e Valério. Porque a Carol, ela foi contar pro Valério que ele tinha dito mal de uma designer, né, de uma estilista lá dentro do reality lá, e a estilista tá irada com ela, quer dizer, tá irado, né, com ele, tá irado com o Valério, e daí a Carol foi tirar satisfação sobre isso, daí sendo que não envolve a Carol, mas foi lá atiçar lá o Valério. Enquanto isso, o Fabiano, ele tava lá na festa, gente, ele tava sendo insuportável. Meu Deus do céu, mas como esse homem tava sendo insuportável, porque ele tava pensando já no after já. Já tava pensando já num pós-fazenda já. Ele quer reunir todo mundo no domingo ali, falou pro Wallace assim, Wallace, vai lá na festa domingo lá que eu vou fazer uma festa tal. Aí o Wallace falou que não podia, e ele falou assim, não, tu vai, Wallace, tu vai. E daí foi lá falar com o Creu também, foi falar assim, Creu, domingo tu tá disponível porque eu vou dar uma festa e a gente vai comemorar. Pô, homem, tu nem saiu da fazenda, tá pensando em after, tá pensando em pós, tá pensando em pós, tu nem sabe se o pessoal falou mal de tu, mas tá ali pensando ali nisso. Também teve uma continuação de uma fofoquinha, né? Porque quando a Carol ela saiu da fazenda, ela saiu solteira. Porque o marido, né, o ex-marido dela, agora é ex-marido, falou aqui fora que tinha terminado com ela, que jogou as coisas dela fora, isso e aquilo. E daí o Dudu foi perguntar, o Dudu e a Sayori foram lá perguntar lá pra ela. A Sayori, né, principalmente, perguntou assim, e teu marido, ele vem pra final? Ele vem? A Carol fez uma cara assim, fez uma cara de que não queria responder. E daí ficou nítido que ela, né, terminou o relacionamento com o cara, depois de toda a polêmica que deu. E, né, o cara, ele deu o fato, né, desse término dela depois daquela brincadeira lá que ela tinha dito sobre cortar, né, sobre o órgão
do sobrinho dele, né, tal. Todo esse papo que a gente já sabe já, né? Que a gente já conhece já faz meses já. E a Sayori e o Dudu também perguntaram como é que foi a expulsão da Carol, né? Como que ela foi expulsa, o que que aconteceu depois. Perguntou se ela colocou fone. E daí quando perguntou, a câmera cortou ali do Record Plus ali. E daí não mostrou pra gente essa conversa. A Duda, ela também, né, depois, a Duda, ela foi falar lá com a Renata. E a Duda falou assim, eu fiquei assim, né? Como que a Carol foi expulsa por causa de mim, né? Porque o pessoal tava repercutindo ali, falando que a Duda que foi a culpada pela expulsão da Carol. E aí a Duda, ela disse que ficou em choque. Falou assim, era algo que eu não esperava, ainda mais por uma maquete. Daí a Renata, que tá nessa conversa com a Duda, falou assim, eu acho que ela tava muito cansada do jogo, ela queria sair. E a Duda falou assim, mas perder a linha comigo, desde o início, eu sempre apoiei ela. Quero que ela se foda de verdade. Não foi capaz de pedir desculpas. E a Carol e Sayori também falaram sobre a proximidade de Kate e Duda durante a festa. Falaram ali que tá estranho, tá? Enquanto isso, a Duda, né, ela tava lá conversando lá com o pessoal, e daí ela falou assim, esse top 4 só mostrou que eu não entendo nada. Fabiano, Sayori, Fabiano dormiu o jogo inteiro. E quando acordou só falou besteira, porque teve muita informação que chegou para eles. Falaram, né, pra Duda que ela foi comparada por uma pizza ali pelo Fabiano, né? Falaram bastante coisa. A Sayori tava conversando ali com a Carol sobre a expulsão da própria Carol, que falou pra Carol, né, que quando a Carol ela foi expulsa da fazenda, o Fabiano ele sofreu demais, demais, enquanto a Kate ficava só rindo. Ah, gente, de verdade mesmo, não dá para acreditar numa coisa dessa. Meu Deus do céu, não é possível isso. A Kate, ela sofreu demais com a saída da Carol. Ela não concordava com a atitude da Carol, né? Da Carol ela ter feito a maquete. Só que a Kate, quando ela recebeu aquela notícia, gente, ela desabou. Ela desabou. O Mesquita, né? Ele depois foi lá contar pra Duda que realmente passou aquela tretinha lá que eles tiveram por conta dos shorts da Duda, né? Que o Mesquita ele reclamou dos shorts da Duda, falou que era pra Duda trocar de roupa, pra Duda ela tirar aqueles shorts lá pra colocar uma calça. E isso daí reverberou, né, aqui fora. E o Mesquita ele contou pra Duda que isso daí aconteceu, né? E falou assim: hoje passaram os vídeos da nossa discussão de ontem, lembra? Aí a Duda falou assim: apareceu? Sério? O Mesquita falou assim: só só isso que apareceu. Assim, a festa, gente, foi um flop total, foi. Não aconteceu nada demais. A única treta que a gente teve foi da Carol com o Valério. E eu acho, né, que a gente entra naquela justificativa de antes. O elenco tá cansado. O elenco tá cansado de si próprio. Tá cansado de ver o pessoal. Tá cansado de reencontrar esse pessoal que eles aturaram por 3 meses, né? 2, 1 mês. Dependente do participante, né? E quando acabou essa festa, o pessoal começou a repercutir as coisas que falaram. Daí o Fabiano disse que houve uma fofoca da Ana sobre o Dudu. Mas o Fabiano não quis falar sobre, não quis ali contar a fofoca que ele tinha ouvido. Já lá no quarto, o Fabiano e a Duda foram lá conversar e o Fabiano ele pediu desculpas para a Duda depois da comparação que ele tinha feito sobre a Duda ela ser uma pizza, né? Só que ele distorceu os fatos. Ele distorceu, porque ele falou assim: teve uma brincadeira na piscina. E eu falei: e a Duda? E todo mundo começou a falar de você. E eu brinquei assim: qual é a diferença da Duda e a pizza Brotinho? Porque a Brotinho dá 4 e você foram 3. Não foi. Tu não falou de 3, não, moço. Tu não deu a entender que ela só dá pra 3. Tu não deu pra entender nisso. Porque o que tu deu pra entender foi que ela dá pra mais pessoas do que pra 4 pessoas. Foi que deu pra entender, tá? Pelo menos é o que eu, pelo menos, entendo, olhando aqui de fora. Mas não é possível que o cara, ele distorceu até no pedir desculpas. Ele foi lá pedir desculpas lá e distorceu o que ele tinha dito. Também, né, repercutiram também como é que tá a aparência do pessoal depois do reality, falaram, né, a Sayori e a Duda, junto com o Dudu ali, conversaram sobre a própria bunda da Maria, disseram ali, e a bunda da Maria? Aí começaram a falar que tinha botado bunda. A Sayori, Fabiano e Dudu também foram comentar que o pessoal tava meio estranho nessa festa. O pessoal tava com umas caras, né, de não querer estar na festa, e realmente não queriam. E algo que já ficou óbvio já, né, que é o Dudu vai ser o campeão da Fazenda.
Tanto é que todo mundo ali dentro, ele tá falando que o Dudu vai ser campeão. A Sayori, ela passou o dia inteiro falando assim, o Dudu vai ser campeão, parabéns, Dudu, por ser o campeão, você ganhou a Fazenda, parabéns. Gente, chegou a informação lá dentro, lá que o Dudu já ganhou já a Fazenda. Já ganhou, já. Não tem mais o que fazer. É isso. O pessoal lá dentro já sabe já que o Dudu ganhou. A Sayori ficou o dia inteiro falando. E também, né, neste final, a Sayori e a Duda deram uma trégua. Pararam de tretar, conversaram bastante, tá? Conversaram ali na piscina ali, daí falaram assim, imagina se o Fabiano ganha. E a Sayori falou assim, não, aí não. E a Duda falou assim, juro por Deus, eu não entendo nada, sou uma merda nesse jogo, não entendo nada. E a Sayori dizendo assim, não, se ganhar eu vou horrorizar. Porque pra mim o que faz sentido é a torcida da Carol ter abraçado ele. Porque ele tava muito colado nela. Também começaram a listar motivos ali do Dudu ser campeão do programa. Gente, é óbvio já, né? É tão óbvio que chegou ali pros finalistas ali. Nem os finalistas mais né, acreditam que vão ganhar. Ele já sabe já que o Dudu ganhou a Fazenda. Já é óbvio. E também nessa mesma conversa, a Duda e a Sayori foram lá falar que não entendem como que o Fabiano ele chegou nessa final, sendo que ele é tão imparcial. Ele não se compromete no jogo, ele nunca se posicionou tanto. E é verdade, né? O que este cara ele fez no jogo, gente? De verdade, em 3 meses de reality, o que ele fez? Nada. Ele nunca fez nada na Fazenda. Nada. O cara só dormiu só naquele sofá. Só isso. É impressionante esse cara ter chegado na final. Depois, seguindo o dia, durante a noite, o Dudu ele falou que se irritou, né? Ele se irritou ali com o Fabiano, que fica falando bastante ali sobre a Duda, né? Fica descendo bastante elogio sobre ela. Daí o Dudu falou assim, hipocrisia, viu? O Fabiano veio elogiar, ai Dudinha, você com 19 anos e não sei o quê. Outro dia no apontamento tava metendo pau, você era nova, que legado você deixa? Que tá lá dentro, olha Dudinha, você parece a Vitória, amadureceu muito rápido. Ai, não suporto isso, hipocrisia dá um ranço. Também, né, agora falando sobre a edição, na edição, a Tamires, ela deixou a festa um pouquinho antes do fim, porque ela estava se incomodando com alguém que estava com o ego inflado. Diz a Tamires o seguinte, eu já vou porque o pessoal tá com o ego inflado. E daí a Carol perguntou, né, por que, amigo? E a Tamires falou assim, não adianta esse jogo aqui. E a Carol lá dizendo assim, calma, mas a gente sempre ficou. E a Tamires continuou, né, mas as pessoas que têm ego inflado não rola. Ignoram a gente, viram a cara, ela estava incomodada com isso, viu? E pra gente fechar agora há pouco, a Duda e a Sayori estavam lá na casinha da árvore conversando. E a Duda, ela contou pra Sayori que a Carol detestava a Sayori. Falou assim, ela listou até 9 motivos contra você. Diz a Duda o seguinte, a Kate falou, a minha amiga é a Carol, e eu respeito ela. Eu não vou falar nada pra Sayori, eu poderia falar pra Sayori que ela falou isso, que tá comprando barulho errado. Mas justamente, vocês se juntaram por ranço. Mas ela te detestava e falava muito mal de você. Aquele bagulho de mimada, foi ela que falou a primeira vez na piscina. Quando briguei com você, eu repeti todas as mesmas coisas que ela falava. Que casal com Dudu era fake, que você era mimada. Falou de desrespeito da produção. E lembro que citou 9 motivos que apontar você futuramente, mas calhou dela naturalmente não falar. Mas assim, de acontecimento marcante, a gente só teve isso só. Né? A festa realmente foi flopadíssima, não aconteceu absolutamente nada. Nada de relevante. Então, já estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre a Fazenda 17. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem me ouviu até aqui, e tchau!